Hora de conversar com Dora Kramer. Primeiro assunto de hoje: Luiz Fux se reúne com Rodrigo Pacheco e Ciro Nogueira e diz que pode reavaliar a reunião entre chefes dos três poderes. Ô Dora, mas também, né? É pedir pra se expor essa reunião, porque você vai lá, se reúne, tira foto, todo mundo junto, no dia seguinte tá lá o presidente chamando ministro de vagabundo, congresso de não sei o que lá. Parece que os chefes dos demais poderes não querem se submeter novamente a esse constrangimento. Bom dia, Dora. Bom dia, Megali, bom dia, Carla, bom dia, Sheila, bom dia a todos. Pois é, por isso é que eu apostaria que essa reunião não vai acontecer, ou pelo menos não vai acontecer tão cedo. É claro que o ministro Luiz Fux não poderia falar outra coisa, claro, não dá para ele romper as pontes, deixa que o presidente da República faça essa dinamitação constante, né? Conforme eu já falei anteriormente, venho falando, aos chefes de poderes, aos integrantes de poderes, cabe adotar uma posição, uma atitude diferenciada do presidente Jair Bolsonaro. Sabe aquela coisa, quando você entra numa briga, na hora que você ultrapassa um limite, passa para a briga de mão, você perde a razão. Então, eles não querem perder a razão. Agora, o ministro Luiz Fux disse isso, mas, por exemplo, ele não tomaria nenhuma atitude sem consultar o colegiado, porque nessa questão do presidente dos embates com o presidente da República, o Supremo Tribunal Federal tem atuado com uma posição unânime, uma posição conjunta. E o colegiado, que já era contrário, na sua maioria, àquela reunião anteriormente marcada por Fux, que acabou cancelada, continua contrário. Então, vão levando ali. De um lado, o Supremo não marca essa reunião, mas mantém aberto, como disse o ministro Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal, dialoga com representantes de todos os poderes. E, de fato, ele fala com o ministro da Casa Civil, ele fala com os militares, ele fala com o Legislativo, Senado, Câmara, mas como o presidente não quer conversa, então não adianta nada conversar com o presidente, muito menos produzir uma cena, que seria essa foto dessa hipotética conversa com o presidente da República, que só serviria para o presidente dizer a seus apoiadores que enquadrou o STF, que dobrou o STF à sua vontade, enfim, e não teria nenhum efeito prático, porque ele não vai mudar de atitude, porque essa atitude é o que resta a ele para manter viva a animação dos seus apoiadores. Ele também não deve fazer nenhuma afirmação veemente contra a desistência de apresentar o pedido de impeachment contra 2 ministros do Supremo, mas dificilmente vai ter aquela atitude de levar esse pedido de impeachment. Deixa lá a coisa planando, como ele já fez outras vezes. Lembra que ele ia fazer um decreto que ia proibir o uso de máscaras? Cadê o decreto? Né? Não tem um falatório agora, super impróprio do ministro Queiroga e tal, mas não tem o decreto, né? Então ele fala as coisas, mas aí não faz. E aí vamos levando as coisas, empurrando, né, do jeito que dá, para que também os poderes não caiam nesse tipo de provocação. Me parece que esse o quadro, essa decisão ali do que eu chamo de barreira da legalidade. Todos dialogam e deixam o presidente falando com cercadinho. Dora, eu queria seguir nesse assunto mesmo, Megali, que é o seguinte. Ontem, e eu até citei mais cedo aqui a fala do Rodrigo Pacheco, eu até anotei, Dora, porque eu achei assim bem emblemático. Em determinado momento em que ele falava com a imprensa ali, ele disse: a crise que nós temos no Estado de Direito e na democracia. Eu achei algo assim, um tanto diferente do que a gente costuma ver na política, em que essas coisas elas acabam ficando nas entrelinhas, né? Foi muito claro o que ele disse. A gente sabe que, assim, quando se tem, por exemplo, em disputas de guerra, você tem um tabuleiro de guerra, os estrategistas eles vão montando as possibilidades e vão pensando em como agir de acordo com cada situação.
Eu tenho curiosidade mesmo, Dora, em saber sobre isso, porque você tem experiência e conversa com muita gente sobre como é que essas figuras montam as próprias estratégias para agir, né? Como é que o Rodrigo Pacheco monta as estratégias dele para agir, para dialogar com o STF, ao mesmo tempo o Luiz Fux está montando a estratégia dele. Como é que eles fazem isso? Como é que eles se organizam? E outra, essa estratégia será que muda a partir do momento em que você tem essa admissão dessa nomenclatura que é uma crise no Estado de Direito e na democracia? Acho que já vem mudando, Carla. Essas coisas, essas atitudes, esse andamento, você chama de estratégia, muito bem colocado, vai sendo montado, vai sendo montado de acordo com as circunstâncias, principalmente quando a gente tem um presidente como o Jair Bolsonaro, que é completamente imprevisível, né? Então, há sim mudanças, uma mudança clara essa do estabelecimento das forças, que eu estou chamando de barreira da legalidade, entendeu? Para elas se comportarem dessa maneira que eu estava dizendo, veemente nas palavras, cuidadosa nos atos, mas sem deixar de lado a firmeza nas atitudes. Eu notei também esse trecho do discurso do Rodrigo Pacheco e notei mais um, Carla, quando ele diz assim: a democracia não pode continuar a ser questionada da forma como vem sendo questionada. Ora, quem é que está questionando? É o presidente da República. E isso é eu não digo nem recado, mas é uma tomada de posição muito clara, que diz o seguinte: olha aqui, companheiro, nós não vamos entrar na sua vibe, por aqui não passa, fala à vontade e tal, mas estamos aqui formando uma barreira de contenção, e isso se faz na política, se faz no diálogo e algumas atitudes, e essas atitudes vêm sendo tomadas. Há quem cobre mais veemência, achando que a atitude correta, definitiva, agora seria um processo de impeachment. Me parece que eles também não querem dar oportunidade ao presidente da República de ter esse palco de um processo de impeachment, sabe? Ele provoca tanto que às vezes me parece que ele está cavando isso, sabe? Igual um Roberto Jefferson, ou esse pessoal cava prisão. Você viu esse negócio do Sérgio Reis? Uhum. São sites bolsonaristas dizendo vai ser preso a qualquer momento. Hoje ele dá uma entrevista no Globo dizendo não tenho medo de ser preso. Ninguém falou por parte do Supremo nem da polícia em prisão de Sérgio Reis. Mas seria para eles um emblema, né? Então, esse xadrez, essa estratégia tem que ser montada com muita inteligência, porque do outro lado não tem inteligência, só tem estridência. E é dessa maneira que vai se levando uma situação que é inusitada. E também os poderes têm que se adaptar, saber como é que a gente transita. Já houve uma constatação de que, bom, não dá para ignorar, não dá para fazer a tolerância absoluta. Isso já está muito claro de um tempo para cá, né? Isso começou a ter foi por um outro caminho. Como vai se desenrolar? Isso tudo vai depender do que vier do lado de lá, ou seja, do lado do presidente da República. Uhum. Você quer continuar nesse assunto, Megali? Posso? Não. Tá, porque eu queria ouvir a Dora sobre o Procurador-Geral da República, a entrevista que o Augusto Aras deu, negando ter sido omisso diante dos ataques do presidente Bolsonaro e depois de os senadores pedirem que ele seja investigado por prevaricação. Negou que seja omisso e disse que não aceita política na PGR. Aras não age mesmo nada politicamente, Dora? O que você achou dessa entrevista, hein? Só para complementar a pergunta, o Sérgio Rodrigues escreveu uma coluna na Folha muito interessante em que ele brinca
com a possibilidade de que Augusto Aras, na verdade, não exista, que ele seja uma entidade como o Saci Pererê, o Curupira. E hoje, na mesma folha, o Thiago Amparo definiu Augusto Aras como espectador geral da República. Gostei desse termo. Aliás, tem vários termos bons, né, que se encaixam ótimo, e são mais apropriados para como ele tem se comportado, né? Ô Dora, e aí? Esse acorda moleque vai funcionar? Olha, já houve até quem fosse chamado de engavetador-geral da República, mas sem que eu sou do Brindeiro, na época do Fernando Henrique, mas sem sofrer esse tipo de pressão. Fiquei me lembrando, gente, o ex-presidente Lula já não tem mais a propriedade do nunca antes nesse país, né? O que a gente está vendo agora são vários nunca antes nesse país. Eu nunca vi uma contestação tão firme a um Procurador-Geral da República. Ele sofre pressão interna, manifestação dos subprocuradores para que ele se manifeste, ele já sofre cobrança do Supremo Tribunal Federal, sofre cobrança do Poder Legislativo, e o que ele diz é isso: olha, eu não ajo porque eu fico dentro dos limites da lei. Ele se escora, para não dizer se esconde, nesse muro de eu sou isento, eu não politizo, para justificar a inação que é explícita. Bem, isso vai produzir, gente, uma sabatina, acho que também nunca antes vista nesse país, uma sabatina no Senado para aprovar ou não a recondução do Aras. Ele é até bem visto dentro do Senado, porque é contra a Lava Jato, e político não gosta de Lava Jato, né? Mas essa situação dele cria ali uma situação em que ele será cobrado fortemente. Da mesma forma, os atritos com o Supremo tornarão a sabatina do André Mendonça, pela indicação do André Mendonça ao STF, uma sabatina, eu acho, muito mais veemente no sentido da cobrança, no sentido de cobrar tomada de posições, né, do que, em geral, a gente vê, que é quase formal, já foi mais assim, hoje é menos, mas é quase uma passagem formal. Então, ali, acho que, aí não sei quando, né, porque essa do André Mendonça se diz que pode ser contida ou segura até novembro, por parte do presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que é o primeiro passo, é a primeira instância, onde se dá a sabatina, mas acho que a gente tem aí pela frente duas sabatinas que vão reverberar toda a situação de atritos que o presidente Jair Bolsonaro provoca. Ele fica preocupado com isso? De jeito nenhum. É o que ele quer, que aí para dizer... O Congresso também está me impedindo de reconduzir o procurador, de indicar ministro do Supremo. É o que ele quer, mas, enfim, não tem como deixar, por causa disso, de se fazer essa cobrança. Estava vendo aqui a lista de PGRs que já tivemos: Lúcio de Mendonça, Epitácio Pessoa, Joaquim Xavier Guimarães. Hoje temos Augusto Aras. Nossa, deputado Pessoa, eu quase que moro nele, porque a avenida aqui... Aí, ó. Você pisa nele todo dia, Dora. Dora, um beijo para você. É uma honra. Até terça.